Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil. Neste dia 5 de janeiro, dia em que a igreja celebra Santa Ágata. Ela que é a santa padroeira das enfermidades nos seios, que Santa Ágata possa interceder por todos nós. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre fé e tradição. A Folia de Reis é uma delas, que é celebrada em vários pontos do país. E a gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho em um grupo de foliões da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Muita música, tradição e cultura. Em Trindade, Vila Caiçara, que fica a 24 quilômetros do centro histórico de Paraty, no litoral sul fluminense, a Folia de Reis faz parte das celebrações que unem os católicos da comunidade. Tempo atrás, existiu uma capela na Praia do Caixadaço, então famílias que eram daqui frequentavam, faziam procissões. Até a Maria, que é uma foliã, da Folia de Reis, recentemente ela me contou que antigamente as procissões seguiam do Caixadaço até depois da piscina natural. Então a família dela participava, eles usavam o fifó para acender com o óleo da cabeça da tainha, para acender o fogo para ir essa procissão, saindo da Praia do Caixadaço até a capela que ficava após a piscina natural. Com o tempo, essa capela ela foi se deteriorando, e a gente perdeu um pouco, a presença do catolicismo, mas a gente tendo a folia e hoje tendo as missas que acontecem mensalmente aqui no restaurante Vila Trindade, a gente está cada vez mais aproximando aqueles fiéis, os católicos e até quem se sente à vontade, para estar aqui conosco o tempo todo. A participação, assim, é forte, Os encontros, as missas, como são? Sim, está se tornando cada vez mais forte, então não só moradores que são católicos, mas outras comunidades aqui de Paraty, que são mais de 30 comunidades que têm suas capelas ou igrejas, e cada vez mais são pessoas que vêm frequentando as nossas missas, turistas também procuram, saber quando acontecem as missas aqui, perguntam muito sobre o domingo, porque todo católico quer estar na missa e precisa estar na missa no domingo, escutar um pouco da palavra. E hoje a gente ainda não consegue isso, acontecer aos domingos ou com mais frequência, mas isso está se tornando cada vez mais forte e a gente está no movimento para futuramente e muito breve a gente construir uma nova capela aqui em Trindade. Aí é um sonho. Um sonho que será realizado. O mestre Elson lembra bem dessa época em que a capela ainda estava de pé. Cresceu ao som dos cantos e orações da Folia de Reis. É uma tradição muito antiga, ela é muito forte, que veio de geração para geração. Hoje está na nossa geração e a gente faz até trabalho com as crianças na escola, quando chega as datas. Tem os festejos da terra, a gente também faz a folia. Muitas comunidades vizinhas nossa tinha folia que hoje já não tem mais porque não passou para as gerações. É muito rica essa cultura, então cada vez mais alguns jovens vêm fazendo parte, Os avós fizeram parte e hoje eles estão no lugar. Uma troca de saberes que fortalece a fé e a cultura popular. A gente vai com o grupo de casa em casa, aí cada casa a gente faz a folia. E vai aí, recebe o folião, tem as oferendas que dá, faz aquele ritual todo, aí a gente passa para outra casa e vai sim até o dia amanhecer. E com muita cantoria. Muita cantoria. E o da terra respondeu. É a fé que atravessa gerações. E por falar em geração, quero agradecer a você da família dos devotos. É graças ao seu sim, à sua generosidade, que a gente consegue seguir na nossa missão de evangelizar. E a partir desse mês de fevereiro, a nossa participação do Observatório de Comunicação Religiosa vai acontecer às quintas-feiras. Vamos aproveitar para ver então a reflexão dessa semana. Ao refletirmos sobre a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2026 com o tema Preservar Vozes e Rostos Humanos, somos provocados por uma pergunta essencial. O que estamos preservando quando comunicamos no ambiente digital? O Papa nos recorda que o rosto e a voz não são apenas recursos expressivos, eles são sinais sagrados da identidade humana.
lugares de presença, de relação e de responsabilidade. No entanto, nas redes sociais, mediadas por algoritmos e inteligência artificial, corremos o risco de transformar a comunicação da igreja em simples performance, simulando reações em vez de promovê-las de fato. É um equívoco pensar que os algoritmos são neutros. Eles favorecem emoções rápidas, reações impulsivas e muitas vezes transformam a indignação em regra. Com isso, o silêncio, a escuta e a reflexão acabam sendo prejudicados diante desse cenário. O Observatório da Comunicação Religiosa nos alerta para algo muito importante. A comunicação da igreja em suas diversas instâncias não pode se deixar capturar pela lógica do engajamento a qualquer custo. A própria mensagem do Papa já destaca: o desafio não é tecnológico, mas é antropológico. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa, e mas jamais substituirá o pensamento humano, o discernimento, a criatividade e a responsabilidade ética. Quando delegamos às máquinas as decisões, a linguagem e até a imaginação, a gente corre o risco de silenciar a nossa própria voz e esconder o rosto humano que a comunicação cristã deve revelar. No ambiente digital, a simulação das relações cria uma falsa sensação de proximidade, enquanto enfraquece o encontro verdadeiro, tão central à fé cristã. Por isso, a comunicação da igreja exige vigilância ética e pastoral. Não se anuncia o evangelho por meios que desumanizam, manipulam ou distorcem a verdade. A proposta de Leão XIV é exigente, uma aliança consciente com a tecnologia, sustentada por responsabilidade, cooperação e educação para o pensamento crítico. E a pergunta final permanece: nossas práticas digitais revelam rostos e vozes reais? Essa reflexão é urgente e é para todos nós. E chegou a hora do nosso quadro Eventos Paroquiais. A Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, realiza no dia 7 o encontro da Pastoral da Educação e do Ensino Religioso. A atividade acontece no Colégio Fidelense e é aberta a educadores, gestores e a toda a comunidade escolar. Com o tema Desenhando Novos Mapas de Esperança, o encontro propõe um dia inteiro de reflexão, formação e partilha sobre os desafios da educação à luz dos valores cristãos. A programação inclui missas, palestras, oficinas temáticas e o evento começa às 7h30 da manhã e vai até às 5 da tarde. E agora tem evento na comunidade da Serra da Conceição, em Machado, no sul de Minas Gerais, que convida todos os fiéis e visitantes para a 13ª Festa de Nossa Senhora do Café, que será realizada entre os dias 12 e 15 de fevereiro. A programação começa no dia 12, 13 e 14 com tríduo preparatório, sempre às 7 da noite. E no dia 15, a partir das 10 da manhã, acontece a tradicional carreata com os tratores, motos, carros e todo mundo que vai participar deste dia especial dedicado a Nossa Senhora do Café. E a gente segue falando de eventos aqui no nosso programa. Hoje, dia de Santa Ágata, no dia 7 de fevereiro, será inaugurada oficialmente a Capela de Santa Ágata, um novo ponto de fé e acolhimento no trajeto do Caminho da Fé, em direção aqui ao Santuário Nacional de Aparecida. A capela é localizada em um mirante a cerca de 5 quilômetros do município de Paraisópolis. E a construção é fruto do movimento Caminhos de Cura, que foi idealizado pelo mastologista Daniel Brutus, que teve início a partir de uma peregrinação marcada, então, pela entrega de cartas de pacientes oncológicas à Nossa Senhora. Santa Ágata, como eu disse, ela é padroeira dos pacientes com câncer de mama e também um símbolo de coragem e fé diante do sofrimento. E de São Paulo, a gente vai agora lá para o Nordeste, porque a paróquia de Santana, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, convida os fiéis para a missa de posse canônica do padre Edson Monteiro de Araújo, que também marca a celebração das bodas de prata do sacerdote
e um dos 51 anos de vida dele. A celebração ela será realizada no dia 12 de fevereiro, às 7 da noite, na Igreja Matriz de Santana, e a missa será presidida pelo missionário redentorista Dom Antônio Hannes Rosendo dos Santos. Esses foram os eventos de hoje e você que nos acompanha, aproveita para anotar o nosso e-mail e também o nosso Instagram e enviar aí os destaques da sua comunidade. E agora a gente muda de assunto porque nós vamos ver um pouquinho como foi a celebração dos 10 anos episcopal de Dom Reginaldo Andrieta. Os fiéis se reuniram para celebrar os 10 anos de ministério episcopal de Dom Reginaldo Andrieta, na Diocese de Jales, e pelos 86 anos de vida de Dom Demétrio Valentini, bispo emérito. Esse dia é muito especial para mim, para a igreja, muito particularmente para a Diocese de Jales, porque celebramos o ministério episcopal, que é o ministério que Cristo confiou aos apóstolos. Portanto, essa missão que o bispo recebe do Cristo é de pastoreio do povo de Deus em seu nome. Então temos que entender que o bispo na diocese, ele é o sinal e a presença de Cristo, que conduz o seu povo, discernindo com o seu presbitério, com o qual partilha essa missão apostólica, também aquilo que é a missão que o Cristo nos confia à igreja toda. A celebração também marcou a posse do padre Vitor Rafael da Silva Aguiar como vigário da paróquia Nossa Senhora da Assunção, Catedral de Jales. 8 meses praticamente que fui ordenado padre e já fui destinado ao Ooroeste, trabalhando em Guarani. E agora, após 8 meses, tendo essa transferência, vindo aqui para a cidade de Jales, o município de Jales, assumindo essa nova missão também aqui na Catedral e também no santuário como vigário. Como eu disse, é uma ansiedade porque é uma mistura de sentimentos e emoções, assumindo uma grandiosa missão que é trabalhar naquela que é a centralidade de toda a nossa diocese, que é o município de Jales. Mas venho também com o espírito de calma e muita oração também, vivenciando cada momento, porque sei que é tudo conduzido através de Deus e também da ação do Espírito Santo. Então, me abandono tudo em Cristo para que Ele possa fazer sempre coisas boas na minha vida e na minha missão e vocação. E ainda no Nordeste, a gente mostra como a devoção à Beata Benigna movimenta toda a região de Santana do Cariri, no Ceará. A fé movimenta a economia da cidade e todos ganham. Ela, junto com a irmã, mantém um ateliê de costuras e uma loja. Aqui, cada artigo lembra Benigna. A gente sempre trabalhou com a costura. A minha família, minha mãe, tudo, a gente sempre trabalhou. Aí, quando iniciou a devoção e tudo, a gente já trabalhava sobre medida. Aí o pessoal vinha, dá para fazer? Dá. Aí, quando chegava na época, as pessoas queriam a roupa, mas sempre faltava. Aí a gente teve a ideia, mulher, vamos fazer, porque vai aparecer alguém para comprar. E no início a gente começou pouquinho, aí no outro ano foi aumentando. E esse crescimento do turismo religioso, das peregrinações em torno da causa de Benigna, ele tem um fator integrado a outras questões, que gera o desenvolvimento. Interfere no comércio local, na gastronomia, no artesanato, na hotelaria, e isso traz também para os devotos esse positivismo, né? Que graças à Benigna também gera esse desenvolvimento. Quando iniciou o processo de fato em 2012, 2013, os testemunhos eles passaram a aflorar, as romarias começaram a ter um crescimento significativo por pessoas devotas e outras pessoas também atraídos em saber o porquê Benigna estava sendo analisada para um reconhecimento oficial. Isso gerou uma grande curiosidade sobre esta chancela que a igreja dá aos santos. Não só a nível de Cariri, mas nós recebemos muitos e-mails do exterior, de pessoas atraídas, de pessoas que, através das redes sociais, também alcançaram graças quando liam algum testemunho sobre o exemplo de Benigna. E ela tem um diferencial também de intercessão, principalmente para as crianças e para as mulheres. Nós temos muitos relatos
relacionados a isso. O Santuário da Beata Benigna vai receber um acréscimo na estrutura. O complexo vai receber capela, memorial, uma estátua de 26 metros de altura e uma estrutura em um terreno de 48 mil metros quadrados, com capacidade para receber até 100 mil fiéis. Lá poderão ser realizadas missas campais e outros eventos religiosos. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã num programa especial, porque amanhã é dia de Romaria do Terço dos Homens. Um grande abraço e fique com as bênçãos da Mãe Aparecida.